Você já sentiu aquela presença silenciosa, mas sufocante, que parece pesar no ar da sua casa? Aquele vazio frio que se instala de repente, uma angústia inexplicável que te prende, como se algo invisível estivesse ali, observando cada passo, roubando a paz do seu coração e transformando o que deveria ser seu refúgio em um lugar de medo. Eu sei exatamente como é. É como se o mundo inteiro tivesse mergulhado numa escuridão profunda, uma sombra que insiste em ficar, mesmo quando você tenta acender todas as luzes, abrir portas e janelas, buscar conforto em tudo que conhece. Aquela sensação que não se explica, mas que corrói por dentro, que aperta o peito e faz o tempo parecer mais lento, mais pesado. Hoje eu vou te revelar uma verdade que poucos têm coragem de contar. Um segredo escondido nas entrelinhas da Bíblia. Uma arma espiritual que o diabo odeia com todas as forças e que, quando você a conhece e a usa, começa a destruir essa escuridão que tenta te aprisionar, um pouco a cada dia. Essa não é uma promessa vazia, nem mágica, nem conto de fada. É uma palavra viva, antiga, carregada de poder e de autoridade, capaz de romper as correntes invisíveis do medo, do desespero e da dúvida que tentam te sufocar. O mais chocante é que a maioria das pessoas sequer imagina que essa arma está ao seu alcance, escondida num versículo que poucos leem com atenção, talvez por medo de encarar a verdade ou por desconhecimento. Porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1:7. Essa é a verdade que você precisa abraçar. Pense comigo, o que é que te mantém preso? O medo. Medo do desconhecido. Medo do que se esconde nas sombras da noite. Medo daquela coisa sem nome que parece querer destruir o que você ama, que ataca o que é mais sagrado para você. O diabo se alimenta desse medo. Ele cresce e se fortalece cada vez que você se deixa dominar por ele. Mas essa escritura é um escudo invisível, uma armadura que você veste não com aço, mas com fé. Uma fé que não se dobra diante do maior dos terrores. Imagine por um instante sentir esse poder pulsando dentro de você, como uma luz que queima as trevas, que afasta a angústia, o sufoco e traz de volta a serenidade que você tanto busca. Imagine poder respirar fundo sem aquele peso esmagador no peito, poder olhar nos olhos da sombra e não mais se curvar, porque dentro de você há uma força maior, uma autoridade que não pode ser tocada pelo medo. Mas aqui vem o choque que poucos estão preparados para encarar. O medo não desaparece só porque você deseja que ele vá embora. Ele some porque você o enfrenta, porque você toma para si a autoridade que Deus lhe deu, porque você declara em voz alta essa verdade que paralisa as trevas. Está pronto para isso? Está disposto a não se curvar mais, a não ser mais prisioneiro daquela sombra que, no fundo, só tem poder se você permitir? A libertação começa exatamente quando você para de fugir e começa a lutar. Não com armas visíveis, mas com a palavra que transforma, que liberta e que fortalece. Se hoje você sente essa luta interna, essa batalha silenciosa que poucos enxergam, saiba que não está sozinho. Milhares já caminharam por esse vale escuro, sentindo o peso da opressão, do medo, até que encontraram essa luz. E a partir dela, mudaram tudo. E você também pode. Não é fácil, não é rápido, mas é real e possível. O primeiro passo é reconhecer essa arma, usar essa escritura com coragem e fé e sentir o poder dela começar a agir dentro de você. Agora quero que pare um instante e pense. Quantas vezes você já se deixou dominar pelo medo? Quantas noites você perdeu inquieto, sentindo aquela presença que ninguém mais vê? Comente aqui se essa palavra falou direto ao seu coração, se você sente essa luta e quer descobrir como usar essa arma contra as trevas. Escreva amém
Se você está pronto para romper essas correntes e restaurar a paz na sua casa, na sua mente e na sua vida. Porque essa é a promessa que ninguém conta, mas que o diabo mais teme, a força que Deus já te deu para vencer. Sabe aquela sensação angustiante de estar preso em um pesadelo que só você percebe, enquanto o mundo ao seu redor parece indiferente? Aqueles momentos em que a casa, que deveria ser seu porto seguro, transforma-se em palco de sons estranhos, sussurros que você não quer ouvir e um frio na espinha que insiste em não desaparecer, mesmo com todas as luzes acesas. É como se uma presença invisível e pesada tivesse invadido seu espaço, corroendo a tranquilidade, invadindo seu refúgio e roubando a serenidade que você merece. Eu conheço pessoas que passaram exatamente por isso. Famílias inteiras, marcadas por noites em claro, imersas em um medo sufocante, onde a presença que sentiam ia muito além de simples pensamentos ou imaginação. Tentaram ignorar, esconder e até mesmo negar essa realidade, acreditando que, se fingissem que o mal não existia, ele desapareceria. Mas a verdade cruel é que o mal não se cala, não se esconde e não some só porque você fecha os olhos para ele. O mais devastador é que essa batalha invisível acontece em completo silêncio, longe do olhar e da compreensão das outras pessoas. É uma guerra solitária que isola, que separa, porque o sofrimento não é apenas o medo em si, mas a solidão que o acompanha. Essa sensação de estar sozinho na luta contra algo que parece invencível corrói a alma e aprofunda a dor. No entanto, foi justamente nessa escuridão densa e silenciosa que uma família que conheço encontrou uma luz. Uma luz que não veio de nenhum ritual, nenhuma promessa vazia ou solução temporária. Eles descobriram que a Bíblia, longe de ser um livro antigo e esquecido, é uma armadura espiritual poderosa, capaz de transformar até mesmo o lar mais aterrorizado em um verdadeiro santuário de paz e proteção. E no meio dessa descoberta, eles encontraram um versículo que resume toda essa proteção divina, uma promessa tão forte que o próprio diabo teme. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Salmo 91, 9 e 10. Essas palavras não são apenas um conforto passageiro. Elas agem como um escudo invisível que envolve sua casa. Uma barreira espiritual que afasta qualquer presença maligna que tente invadir o espaço sagrado que Deus reservou para você e sua família. Mas não pense que essa transformação foi simples ou rápida. O que essa família não sabia era que o inimigo odeia essas escrituras e faz tudo para silenciá-las, para que elas não sejam proclamadas em voz alta. Cada versículo recitado com fé é como uma pedra poderosa lançada contra as trevas, uma muralha firme que o mal não consegue derrubar. E é nessa luta constante, nessa resistência silenciosa, que a verdadeira força escondida dentro de cada um de nós se revela. Você já parou para pensar em quantas vezes deixou a dúvida e o medo calarem sua voz? Quantas vezes a insegurança tomou conta porque você desconhecia essa verdade poderosa, essa arma espiritual que poderia mudar tudo? Essa é a dura realidade que muitos enfrentam. Enquanto não compreendem o poder que têm em mãos, permanecem vulneráveis, presos em um ciclo interminável de medo e sofrimento. Mas o choque, a virada, está justamente aí. A força para virar o jogo está nessas palavras esquecidas, nesses versículos que o diabo mais teme. Está na hora de quebrar esse silêncio que te prende, de recitar essa palavra com convicção e de deixar que ela expulse definitivamente aquilo que nunca deveria ter entrado. Se você já sentiu esse peso invisível pairando sobre sua casa, se essa história fez seu coração acelerar, compartilhe aqui nos comentários.
Me conte se você conhece alguém que vive assim ou se você mesmo está nessa luta silenciosa. Porque reconhecer que essa batalha existe é o primeiro passo essencial para vencê-la. E a verdade maior é que você não está sozinho nessa escuridão. Existe luz, uma luz que começa com um simples versículo, mas que tem o poder de transformar toda a sua vida. Você já sentiu como se estivesse preso dentro de uma prisão invisível? Não uma prisão feita de ferro ou concreto, mas um cárcere silencioso, quase imperceptível, que aperta seu peito de tal forma que parece impedir você de respirar plenamente, de viver sem aquele nó constante, sufocante, feito de medo e ansiedade. Essa sensação não é apenas fruto da sua mente inquieta. Ela é real, uma corrente espiritual que o inimigo tenta impor para te manter acorrentado, alimentando dúvidas, inseguranças e desespero. É como se você estivesse preso em um labirinto escuro onde cada passo parece ser vigiado, cada decisão um risco e a saída sempre fora de alcance. Mas há uma esperança. Existe uma escritura poderosa, antiga e cheia de vida, capaz de romper essas correntes de uma vez por todas, trazendo libertação imediata. Porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1:7. Essa palavra não é só um conforto passageiro, nem uma frase bonita para decorar. Pense nela como a chave dourada que destranca o cárcere, invisível que o medo constrói dentro da sua alma. É uma ordem divina, um decreto do céu que declara que o medo não é seu legado, não faz parte da sua essência verdadeira. O que te mantém preso, o que te paralisa, é uma mentira, um engano malicioso plantado para te afastar da vida plena, da paz e do amor que Deus deseja derramar sobre você. Imagine por um instante o que seria sua vida se você pudesse, a qualquer momento, declarar essa palavra em voz alta. Não como uma frase repetida sem sentido, mas como um escudo que te protege, uma armadura que bloqueia o ataque do inimigo e uma espada que corta qualquer sombra de dúvida que tente invadir sua mente. Já pensou no impacto disso? Que o simples ato de afirmar essa verdade pode dissolver o medo que te paralisa, restaurar sua confiança, renovar sua esperança e reacender sua coragem? O inimigo sabe desse poder. Ele teme essa declaração mais que qualquer outra coisa e por isso faz de tudo para que você nunca a conheça, para que continue vivendo preso, amarrado, sem entender que a liberdade está ao seu alcance. Mas aqui está a verdade dura que poucos têm coragem de encarar. O medo não desaparece só porque você deseja que ele vá embora. Ele só some quando você o encara de frente, quando você toma posse da autoridade espiritual que Deus te deu e rejeita a mentira que tenta te manter cativo. Essa batalha é real, é intensa e muitas vezes silenciosa, travada no íntimo do seu coração, nas horas em que você está sozinho, lutando contra as vozes que dizem que você não é forte o suficiente. E é exatamente quando o medo parece mais forte que você precisa lembrar dessa escritura, porque é nesse momento que ela atua com mais força, como uma luz intensa que corta a escuridão mais densa, abrindo caminho para a vitória. Quantas vezes você deixou o medo controlar suas decisões? Quantas portas importantes já se fecharam porque você se sentiu acuado, sem forças para resistir? Agora, imagine se a partir de hoje você pudesse trocar esse medo por poder, amor e moderação. Não como um simples desejo, mas como uma promessa divina esperando para ser tomada por você. Uma herança que Deus já colocou em suas mãos. Não é um caminho fácil, nem imediato, mas é real e está disponível para quem se atreve a pegar. Se esse peso invisível que você carrega soa familiar, se essa prisão espiritual faz parte da sua história, eu quero te convidar a escrever aqui nos comentários. Me conte se essa palavra mexeu com algo profundo dentro de você, porque reconhecer
Essa verdade é o primeiro passo e o mais importante para romper as correntes que te aprisionam. E acredite, a liberdade, a paz e a vitória começam com um versículo. Você já parou para imaginar que existe uma passagem na Bíblia que o próprio diabo teme? Não uma simples frase, mas uma palavra tão poderosa e viva que ergue uma barreira invisível, uma muralha espiritual ao redor da sua casa, impedindo qualquer sombra maligna de atravessar seus limites. Parece coisa de conto, de história de terror ou fantasia, mas essa escritura é real. E é uma proteção que muitos desconhecem, justamente porque o inimigo faz tudo para esconder seu poder. Ele sabe que o mal recua diante dessa palavra, que ela tem força para desarmar suas artimanhas e que quem a conhece vive com uma força invisível, um escudo espiritual que não se vê, mas que transforma o lar mais vulnerável num verdadeiro santuário, uma fortaleza inexpugnável. Essa escritura poderosa é o Salmo 91, um capítulo completo que fala sobre refúgio, proteção e livramento divinos. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade será teu escudo e broquel. Salmo 91, 4. Essas palavras não são meramente poéticas, nem metáforas bonitas para ouvir e esquecer. Elas são uma promessa concreta, um contrato espiritual de segurança e defesa concedido por Deus. Quando você declara essa palavra com fé, não está apenas recitando um texto antigo, mas está construindo, com cada sílaba, uma fortaleza espiritual à sua volta, uma barreira que o mal simplesmente não pode romper. O que poucos entendem é que o diabo, desesperado, luta para que essa palavra permaneça esquecida, silenciada, ignorada. Ele sabe que a proclamação da palavra é sua maior inimiga, pois destrói seus planos, desfaz suas armadilhas e quebra suas correntes. É exatamente por isso que tantas pessoas vivem com medo, angústia e insegurança, sem nunca recorrer à verdadeira arma que pode defender não só sua casa, mas sua alma. O inimigo prefere vê-las vulneráveis, perdidas, sem proteção, porque quando o escudo do Salmo 91 está levantado, seus ataques são em vão. Mas o choque que poucos estão preparados para aceitar é este. Enquanto muitos depositam sua esperança em rituais, amuletos ou promessas vazias, o poder real está ao alcance de todos, guardado nessas escrituras sagradas. A escolha está diante de você: continuar vulnerável, sujeito à sombra e ao medo, ou erguer seu escudo, firmar-se na palavra de Deus e caminhar protegido. A proteção espiritual não é resultado do acaso ou da sorte, é fruto da fé ativa, da decisão consciente de usar essas promessas e deixá-las agir na sua vida. Se você sente que sua casa, sua mente ou seu coração precisam dessa proteção, que algo insiste em perturbar sua paz, eu te convido a refletir e compartilhar aqui nos comentários. Conte se essa verdade tocou seu coração, se você já experimentou o poder dessa escritura, ou se está buscando essa fortaleza invisível para a sua vida. Porque entender, aceitar e usar essa proteção é o que pode mudar tudo, transformar medo em segurança, angústia em paz, escuridão em luz. Essa é a defesa que o diabo teme e que pode fazer toda a diferença para você. Não basta apenas expulsar o mal que ronda seu lar, aquela presença sombria que parece querer dominar cada canto, cada pensamento. Mais do que isso, é preciso restaurar a paz profunda. Aquela paz que o inimigo tenta roubar do seu coração, silenciosa, sorrateira, mas devastadora. Existe um versículo, uma promessa viva, que não apenas afasta as trevas e o medo, mas preenche os espaços vazios deixados pelo desespero com uma luz tão intensa e poderosa que nada consegue resistir a ela. É como se, ao pronunciá-lo,
uma onda suave, porém firme, invadisse sua alma, renovando a esperança, reacendendo sonhos esquecidos e fazendo até o impossível parecer possível. Essa não é uma promessa qualquer, é a garantia inabalável de que a paz verdadeira está disponível para você, aqui e agora, mesmo nos dias mais sombrios, quando tudo parece perdido. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14:27. Essas palavras não são apenas um conforto passageiro, nem meras frases para serem decoradas. Elas são poderosas sementes que, quando plantadas no solo fértil da fé, florescem mesmo em meio ao caos e à tempestade. Quando você internaliza essa promessa, quando a declara com convicção, ela cria um ambiente onde o medo simplesmente não encontra espaço, onde a esperança renasce das cinzas e a alegria começa a brotar, mesmo depois das noites mais longas e silenciosas. É uma transformação silenciosa, profunda, mas real. O que poucos percebem é que o diabo luta desesperadamente para apagar essa chama de esperança. Ele entende que onde há paz, seu território diminui, e onde a alma se firma firmemente nessas palavras, seu poder enfraquece. Por isso, ele não mede esforços para semear dúvidas, inseguranças e desânimo em seu caminho, tentando fazer você desistir antes mesmo de experimentar essa paz verdadeira. Ele tenta te convencer de que a calma é falsa, de que o desespero é inevitável, de que a luta não vale a pena. Mas ele teme, e muito, essa paz que transcende todo o entendimento, porque ela é o que mais ameaça seus planos de destruição. Mas a virada dessa história está em você. Está na sua decisão consciente de agarrar essa paz, de não se render ao desespero, de levantar essa promessa como um escudo poderoso todos os dias. É um ato de coragem, de resistência silenciosa, porém imensa. Porque a verdadeira vitória não está apenas em expulsar o mal, mas em preencher o vazio que ele deixa com luz, com alegria, com confiança inabalável. É caminhar com a certeza de que, mesmo no meio da tempestade, você está protegido e nunca estará sozinho. Se você já sentiu essa transformação, mesmo que pequena, eu quero que você compartilhe aqui nos comentários. Conte se essa promessa fez seu coração bater mais forte, se trouxe um fio de esperança mesmo no meio da escuridão, porque a paz que Jesus deixa é real, é libertadora, e é exatamente essa paz que o inimigo mais teme perder dentro de você. Existe um poder profundo na palavra de Deus, que vai muito além da simples proteção ou da paz momentânea. É um poder que te eleva acima das armadilhas, ciladas e tentações que o inimigo espalha pelo seu caminho. São versículos que te conferem uma autoridade espiritual verdadeira, uma força invisível que te torna como um guerreiro camuflado, impenetrável diante dos ataques sutis do mal. Essa autoridade não é arrogância ou soberba, é um direito divino, uma posição conquistada pela fé firme e pelo uso consciente e diário da palavra de Deus que te posiciona para vencer as batalhas mais difíceis. Quando lemos, por exemplo, tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por coisa alguma. 1 Coríntios 6:12. Percebemos que essa escritura traz uma verdade poderosa e libertadora. Você tem liberdade, a liberdade dada por Deus. Tem força para decidir, tem domínio sobre as tentações e ataques que poderiam te derrubar. O diabo teme essa escritura, pois ela mostra que mesmo no meio da guerra espiritual, você pode permanecer firme, controlando não apenas o que acontece ao seu redor, mas sobretudo a resposta que você dá a cada ataque, a cada desafio. Mas existe uma armadilha silenciosa e perigosa, a dúvida. O inimigo sussurra baixinho, tentando fazer você acreditar que é fraco demais, que suas forças não são suficientes, que a queda é inevitável. Essa dúvida
é a sua maior inimiga, porque é através dela que o mal consegue enfraquecer até os mais fortes, até os que têm fé. Resistir ao medo já é um desafio. Resistir à dúvida, ao questionamento interno, à insegurança que corrói a alma, é algo ainda mais profundo e exigente. A verdadeira autoridade espiritual só surge quando você reconhece seu valor e sua força nas Escrituras, quando se recusa a ser dominado pelo medo, pela dúvida ou pela tentação. Isso é um exercício diário, uma batalha silenciosa, uma afirmação constante da sua posição em Cristo. É essa autoridade que te mantém firme, inabalável como uma rocha no meio da tempestade, segura mesmo quando o mundo ao seu redor parece desmoronar. Se você já sentiu essa luta interna, essa guerra pela sua mente, pelo seu coração, eu te convido a compartilhar nos comentários. Conte se você conhece o peso da dúvida, as batalhas invisíveis que ela traz, e como tem buscado firmar sua autoridade espiritual na palavra. Porque entender que você pode resistir, que você tem poder para vencer, é o primeiro passo fundamental para se tornar verdadeiramente invencível. Imagine um versículo tão poderoso que ele não apenas fecha as portas do mal, mas as sela para sempre, criando uma barreira intransponível contra qualquer força obscura que tente invadir seu espaço. É uma palavra que vai além de simplesmente afastar o inimigo. Ela transforma seu lar em uma fortaleza espiritual impenetrável, uma cidadela onde a paz reina e onde o mal não tem poder. Essa escritura é a chave final, o golpe decisivo numa batalha invisível e constante que acontece ao nosso redor. Uma guerra silenciosa entre luz e trevas que poucos conseguem enxergar, mas que todos enfrentamos diariamente. Quem conhece essa palavra e a usa com fé genuína, não vive mais sob a sombra do medo ou da insegurança, mas sob a proteção eterna e infalível do Altíssimo. O que diz o versículo? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3:20. Essa promessa é muito mais do que um convite. Ela é um escudo, uma armadura espiritual. É o chamado para você permitir que a luz divina entre e permaneça, fechando qualquer brecha, qualquer fenda por onde as trevas tentam se infiltrar sorrateiramente. Não se trata apenas de uma imagem poética ou de uma metáfora bonita. Essa é uma realidade espiritual que tem o poder de transformar o ambiente, restaurar corações despedaçados e eliminar de vez a presença maligna que insiste em roubar a tranquilidade do seu lar. O diabo odeia esse versículo com uma fúria silenciosa, porque ele simboliza a rendição daquele espaço que ele tanto deseja ocupar. Ele teme profundamente o momento em que você, de maneira consciente e decidida, abre a porta da sua fé e convida a presença viva e poderosa de Deus para habitar ali, no centro da sua casa, da sua mente, do seu coração. Essa atitude, simples na aparência, mas profunda em seu significado, é o que sela sua proteção e transforma sua casa numa verdadeira fortaleza espiritual. Um lugar onde o mal não pode penetrar, onde sua paz é guardada a todo custo. Mas há uma grande verdade que poucos reconhecem. Essa proteção não vem de abrir a porta uma única vez, num gesto isolado. Ela vem de manter essa porta aberta continuamente, vivendo em constante comunhão, vigilância e intimidade com Deus. É uma batalha diária, uma escolha consciente e repetida de permitir que a luz governe em sua vida, expulsando toda sombra, toda dúvida, toda semente de medo que tenta criar raízes. Essa vigilância espiritual é o que mantém sua casa e seu coração seguros, firmes e invencíveis. Se essa palavra tocou seu coração, se esse convite ressoou dentro de você, quero te convidar a escrever aqui nos comentários. Me conte se você está pronto para abrir essa porta.
não apenas uma vez, mas para selar sua casa e sua vida com essa proteção eterna e viva. Porque a vitória definitiva, aquela que transforma tudo, começa quando você decide de uma vez por todas não mais permitir que o mal tenha acesso. Você deu um passo importante para fortalecer sua vida espiritual e proteger seu coração das trevas. Agora, quero te convidar a deixar um comentário aqui embaixo. E se não souber exatamente o que escrever, apenas diga: sou grato a Deus. Assim, saberemos quem permaneceu firme até o final, buscando a verdadeira luz. Não esqueça de se inscrever no canal para continuar recebendo mensagens edificantes que vão te ajudar a caminhar cada vez mais próximo da verdade e da paz que só Cristo pode oferecer. E para você não perder nada, logo ao final do vídeo, vamos deixar mais 2 conteúdos recomendados, com reflexões cristãs que podem fortalecer ainda mais sua jornada espiritual. Fique firme, mantenha a fé e lembre-se, você nunca está sozinho nessa caminhada. Até o próximo vídeo.